Hoje eu quero falar com vocês sobre a última eleição e principalmente as coisas que eu percebi e vivenciei nessa última campanha eleitoral. E mesmo estando em duas cidades diferentes, foi na Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e aqui a minha cidade, Caconde, eu percebi alguns pontos em comum e eu penso que essa vai ser a tendência para a próxima eleição. E mesmo que você, ao decorrer do vídeo, não se sinta representado por esses pontos de vista, de repente na sua cidade as coisas aconteceram de uma outra forma, mas dificilmente a tendência no Brasil seja ir para outro caminho a não ser esse. Se você não me conhece, meu nome é Marcos, eu trabalho com comunicação e marketing político desde 2020, mas com comunicação há 12 anos. No meu último vídeo aqui no canal eu contei um pouquinho sobre a história, né, a minha história e a minha trajetória até aqui. Eu recomendo que você entre lá e assista. E aí também eu quero pedir para que você participe durante o vídeo, deixe seu comentário, sua dúvida, até sua opinião em relação a tudo que a gente vai conversar aqui. E também não deixa de se inscrever aqui no canal. No meu último vídeo, onde eu conto, né, a minha trajetória, eu não falei nada em relação à última eleição. Porque eu quis trazer esse vídeo aqui específico, até porque tá fresco, né? Então todo mundo acabou de passar, né, por esse período. E aí trazer essas reflexões e essas percepções de uma maneira mais aprofundada. Então eu quero começar dizendo, né, que eu participei de duas campanhas em duas cidades, como eu mencionei aqui no começo do vídeo. Eu passei um mês em Angra dos Reis e consegui ter a percepção, né, de como as coisas acontecia ali. A cidade tem cerca de 150 mil habitantes, diferente aqui de Caconde também, que eu passei a maior parte do tempo, né, do período eleitoral, que tem cerca de 20 mil habitantes. Mas assim, a principal coisa que eu notei nos dois lugares, inclusive esse é o eixo central assim desse vídeo, é a frieza assim nas campanhas, o quanto as pessoas não estavam interessadas em participar do processo eleitoral. Realmente eu senti que deu uma esfriada assim nesse contexto político, principalmente quem está habituado, né, a estar envolvido em campanha, viu que teve um declínio de 2020 para 2024. E quando eu falo dessa frieza, eu me refiro especificamente à mobilização de rua, a campanha na rua. Os políticos tiveram que investir um pouco mais nesse aspecto para conseguir dar o tom da campanha. E mesmo assim, eu percebi que as pessoas que estavam ali trabalhando para gerar todo esse contexto na cidade, até para trazer esse clima de, pô, estamos em período eleitoral, a eleição está chegando. Essas pessoas que estavam ali trabalhando, sendo pagas para isso, ainda assim, estava meio que indo aos trancos e barrancos, sabe? Tava muito morno, assim, o contexto todo. E o interessante foi escutar outros profissionais relatando essas mesmas coisas. E por que eu quis trazer esse vídeo logo no começo aqui do canal e até para dentro da mentoria também? Inclusive, a segunda parte desse vídeo vai estar disponível dentro lá do nosso site, né, da nossa plataforma. Então, se você não é mentorado, fica aqui o convite, eu vou deixar o link aqui. A segunda parte do vídeo vai ser algo mais prático para que você já se ajuste para as coisas que a gente vai falar no decorrer desse vídeo e também para que você já chegue preparado para o próximo ano, vai ajustando aí durante, seja no seu mandato agora, né, ou também no seu projeto político, se você já está em pré-campanha pensando na próxima eleição. Então o principal ponto é realmente esse, a adesão espontânea das pessoas foi mínima. Eu senti que demorou mais do que o normal para a galera começar a prestar atenção na eleição. A galera que eu falo é a população como um todo, assim, no geral. A gente sabe que a população, as pessoas deixam para olhar para isso ali próximo, né, no caso do dia 6 de outubro, mas dessa vez eu achei que foi mais tardio, sabe? O movimento para isso demorou mais. E aí que isso acabou trazendo um problema para quem trabalha em campanha eleitoral, para coordenador, para político. Essa demora para o assunto virar pauta acabou trazendo até mais gastos para esses políticos. As campanhas, né, tiveram que investir mais, os políticos tiveram que investir mais para conseguir ter o mínimo ali de mobilização de rua, porque ninguém estava interessado. O resultado disso foi ruas vazias, carreatas onde não se tinha carro. Eu percebi que, pô, tinha carreata dando 2 voltas, assim, para tentar trazer essa sensação de volume. A mesma coisa comício, né, evento presencial, totalmente vazio. Eu acredito que se não tivesse investimento, né, em mobilização, isso seria um pouco mais, ainda mais fraco. E aí que entra a principal lição, pelo menos para mim, eu quero compartilhar com você, de não querer tentar nadar contra a maré. Eu confesso que eu fiquei um pouco inseguro durante a campanha, onde eu estava ali envolvido com a questão da comunicação, e aí a gente tinha outras pessoas cuidando da mobilização e de toda a estratégia da campanha em si. A decisão de não fazer comício e de não fazer carreata antes da eleição, isso, como eu disse, me deixou desconfortável, mas ao mesmo tempo, depois que passou, eu pensei, pô, essa foi a decisão correta, porque se a gente tivesse seguido por esse caminho, provavelmente a gente teria passado uma imagem de campanha fraca, enfraquecida. Mesmo
que não tivesse, entendeu? Porque realmente as pessoas não queriam sair de casa para dar atenção para a política. Em contrapartida, a gente conseguiu ter uma presença muito forte na internet. E aí que entra a tendência para as próximas eleições. A gente tinha um conteúdo muito bem elaborado, né? Principalmente conteúdo atrativo e interessante. Na mídia física, né? No material impresso também a gente conseguiu trazer um pouco da internet ali para o papel. E aí é importante destacar que o material físico também faz muita diferença numa campanha. A gente conseguiu trazer e unificar, né, o físico com o digital, e aí através da comunicação a gente conseguiu ter uma vantagem. Eu não estou dizendo e não quero que você interprete dessa maneira, né, tipo, mobilização de rua, campanha na rua acabou, não vai ter mais. Não é isso que eu estou querendo dizer. Muito pelo contrário, as duas coisas ainda vão caminhar juntas. Só que, realmente, a mobilização de rua tem perdido um pouco a força, assim. Então a gente teve que fazer o movimento inverso. Ao invés de atrair as pessoas para estarem próximas e participarem, estarem dentro da campanha, a gente teve que chegar até essas pessoas, e aí a internet foi esse meio aí, né? E o tráfego pago também foi muito importante, é bom ressaltar isso. Só que de nada adiantaria ter a presença ali na internet, ou até a questão do tráfego pago que te entrega para as pessoas mesmo sem elas quererem, né? Então você aparece ali na tela do celular da pessoa, não é porque ela te seguiu, é porque você está pagando para ser visto. Só que de nada adianta se o conteúdo não for interessante, não fazer parte de uma estratégia maior. Então isso a gente conseguiu equilibrar, compensar a falta de interesse e apresentar uma campanha, uma proposta, um posicionamento, né, do candidato para essas pessoas. E além disso, dessa dificuldade, né, da falta da facilidade para agregar pessoas para dentro da campanha, eu trago aqui uma outra percepção que eu vivenciei, principalmente em Angra dos Reis, que foi as campanhas baseadas em pautas ideológicas. Isso também não deu muito certo. Calma que eu vou explicar. Pode ser que para quem estava ali disputando uma vaga, né, proporcional, vereador, conseguiu ter bons resultados em cima dessa pauta mais ideológica, dessa nacionalização das campanhas, né, direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, mas para o executivo, prefeitos, realmente teve essa dificuldade. Eu vi muitos políticos que estavam se baseando, né, baseando toda a campanha narrativa em cima disso, que não tiveram sucesso. Em Angra, como eu disse, o Renato, que era o candidato do PL, que trouxe muito a imagem do Bolsonaro, principalmente porque Angra é uma cidade muito bolsonarista, onde a maior parte da população é evangélica, e a cidade, por sua maioria, então, é conservadora. E com a presença ali, várias figuras, né, ligadas ao Bolsonaro estiveram fazendo campanha para o Renato ali em Angra. Então a gente teve a presença do Nicolas Ferreira, o próprio Bolsonaro, até antes da campanha em si, já vinha criando uma movimentação ali na cidade, Michele Bolsonaro, enfim, várias figuras, Silas Malafaia, e ainda assim isso não foi suficiente para ele ganhar. Ele perdeu por 1.000 votos, mais ou menos, mas é o que eu disse, a pauta ideológica foi prejudicial para muita gente. Aqui do lado de Cacombe, em Divinolândia, a gente teve um prefeito do PL eleito. Talvez ele tenha sido eleito por conta, né, que era uma reeleição, mas também porque eu, pelo menos, não notei a mensagem ali, a narrativa baseada na pauta ideológica, né? Tipo, sou de direita. Isso não aconteceu. Compensação, em outra cidade aqui do lado de Caconde, a gente tinha um candidato do PL a prefeito e que a pauta dele, a narrativa dele era só em cima e baseada no Bolsonaro, não teve resultado. O que isso significa? Quando a gente fala, né, de campanha municipal, eleição para prefeito, enfim, vereador, o que as pessoas realmente querem e prestam atenção e dão importância é para a pauta do dia a dia ali, para a questão do pragmatismo, né? O que esses políticos vão fazer para resolver os meus problemas, os problemas pequenos aqui, o médico no posto de saúde, o buraco na rua, a falta de medicamento. Então, isso pesa muito mais e nessa eleição ficou muito mais claro. Passando para uma próxima percepção e até algo que eu notei, eu tive contato também durante essa última campanha com um político que passou os 4 anos que antecederam a campanha eleitoral, né, outubro do ano passado, nas ruas. Ele fez pré-campanha durante 4 anos e ainda assim ele não conseguiu se eleger. Qual que é a lição que a gente tira disso? É bom a gente prestar atenção. A gente sempre fala que o político tem que estar presente, ele tem que dar as caras ali, e estar presente tanto na rua quanto principalmente no digital hoje em dia. Mas será que adianta estar presente, estar na internet, estar nas ruas, se a gente não tiver uma linha de raciocínio ou uma estratégia
muito bem definida. No caso desse político, ele perdeu tempo. E, gente, realmente, assim, ele passou 4 anos na rua, dedicado à sua pré-campanha e, como eu disse, não teve sucesso. Enfim, não estava batendo a narrativa dele com o que a cidade esperava. A gente precisa se adaptar ao que a cidade quer? Diria que sim. Não significa que você vá se transformar em uma outra pessoa, num outro candidato, mas, de repente, alinhar o que você acredita, quem você é, evidenciar o que, de fato, conecta com essas pessoas. O discurso dele era muito de fato, ele era um bom político, de fato, ele entendia da causa pública, mas talvez falar, eu sou o melhor candidato, se colocar como melhor, como a melhor opção, se a gente não toma um certo cuidado, pode parecer prepotência, arrogância, egocentrismo, e talvez tenha acontecido isso. E aí, quando a gente tenta ajustar isso durante os 45 dias, talvez não seja o suficiente. Ele perdeu toda a pré-campanha dele por ter feito errado, por ter feito de forma não alinhada, né? Como eu disse, com a expectativa das pessoas. E aí, até fazendo relação com essa questão de ter feito pré-campanha durante 4 anos e de estar presente, tanto na internet quanto na rua, é importante a gente evidenciar uma outra coisa que eu notei que fez total diferença nessa última eleição. O político, ele precisa sair dessa posição da pessoa, né, da figura que só fala, e precisa começar a escutar as pessoas, trazer a galera pra dentro, assim, da discussão. E, de fato, escutar. Quem fez isso, quem soube fazer isso, conseguiu se sobressair, se destacar nessa última eleição, não tenha sombra de dúvidas disso. E aí, até uma opinião minha, uma crença minha, né, eu acredito muito que o bom político, ele tem que estar junto das pessoas, seja na rua, quanto também na internet, e de encontro, né, com a expectativa dessas pessoas. E ainda em 2024 tem muito político que acredita que não precisa ter contato com as pessoas. A gente tem percebido o quanto isso também está mudando, né? Só você reparar aí nos políticos de destaque na internet. Qual que é o tipo de conteúdo dessas pessoas? A maioria, sem sombra de dúvidas, está junto com as pessoas, está ali se relacionando. E aí, quando a gente fala, né, toca nessa palavra, né, relacionamento, às vezes a gente pensa que o relacionamento é só estar ali no corpo a corpo, né? Presente com as pessoas. Ah, tá, eu preciso estar presente com as pessoas, estar próximo para entender, eu preciso estar na rua e ter essa troca, essa conversa, esse diálogo. E às vezes a gente se esquece que na internet, na rede social, onde a gente socializa com as pessoas, a gente também precisa fazer isso. E aí eu trago um problema aqui para esse vídeo, porque tem muito político que tá presente na rua, tá presente com as pessoas e tendo essa troca, só que ele se esquece de fazer isso na internet. Tá entendendo que, pô, ele já tá um passo à frente, né? Porque tem político que nem na rua vai, nem na rua sai. E aí, qual que é um exemplo disso? Não responder comentário, por exemplo. O político acha que tá ali na internet pra jogar um tanto de informação, tô aí, é isso aí que eu tô fazendo no meu dia a dia, tá entregue, vocês estão tendo a percepção do que eu tô fazendo, de quem eu sou, da mobilização que eu tenho feito na comunidade, na cidade. Só que, e o relacionamento na internet também, né? E a resposta, né, do comentário que você recebeu, eu escutei uma vez alguém dizendo que, fazendo, né, essa comparação, e eu acho muito interessante, quero até trazer aqui pro vídeo também. Quando a gente tá na rua e alguém nos aborda e começa a conversar com a gente não tem essa troca. Mesmo que a gente não queira, a gente responde por educação. Quando a gente tá na rua e alguém, pô, tudo bem, cumprimenta a gente responde. Por que na internet seria diferente? Às vezes a gente não tem essa percepção. E nem a pessoa que interagiu com a gente tem essa percepção. Mas no subconsciente isso vai formando na mentalidade dessas pessoas a falta de reciprocidade. Eu sempre falei isso e eu sou muito chato com isso. A pessoa gasta um tempo ali, que seja, sei lá, 10 segundos, pra interagir com você. E ela não tem uma resposta. A rede social que serve só de palco para político não tá funcionando mais. Então começa aí a dedicar e se colocar no dever, assim, de ter essa troca também com o pessoal no digital. E ao contrário de tudo isso que a gente falou até aqui, eu tenho um exemplo de que fazer tudo ao contrário desses problemas que a gente conversou e abordou até aqui faz sentido e dá certo. O Zé Miranda, né, que também faz parte do nosso grupo de mentorados, está aí dentro do nosso grupo. Inclusive, se você tem interesse em comunicação política, em posicionamento, como construir, né, a tua imagem ali diante das pessoas, criar essa percepção de um bom representante, uma boa opção e, de repente, até reforçar o seu mandato, se você já está em mandato, e conquistar uma estabilidade, assim, no teu posicionamento, pô, entra na mentoria que vai fazer todo sentido para você. Toda semana a gente vai entrar ao vivo para discutir um tema e isso vai formando a tua percepção do que é bom e do que não é, do que fazer e do que não fazer para que você tenha esses bons resultados. O Zé, como eu disse, ele foi candidato em 2020 a vereador e não conseguiu se eleger, mas mesmo assim teve um bom resultado, um bom desempenho. De 9 cadeiras ele ficou como 11º candidato mais bem votado na cidade, só que não foi suficiente, né? Não ganhou a eleição. Até conversando com ele, a gente andou discutindo por que isso aconteceu. Eu já comentei sobre isso em algumas lives. A campanha dele
ficou muito genérica. A maioria dos políticos hoje em dia traz essa campanha genérica, né? Quer falar com todo mundo e no final não fala com ninguém. O posicionamento dele diante da sociedade era voltado, né, para a questão da educação física. Naquela época ali da campanha em 2020, ser dono de academia, e até a postura dele vendia muito essa imagem, né, da pessoa fitness, do crossfiteiro. Mesmo a questão da atividade física, né, da coisa fitness, assim, ser um pouco limitante dentro de um contexto político. Quando a gente está falando de uma campanha proporcional, como eu disse, talvez isso seja positivo. Quando a gente foca e, de fato, se coloca como o melhor representante para o esporte, por exemplo, da cidade. Levando em consideração que um vereador, por exemplo, tem que ter o voto de 3% ali da população para se eleger. Talvez se ele tivesse se posicionado como essa pessoa, né, a pessoa que vai defender o esporte, ele teria se conectado com quem tem interesse por esse assunto. E aí que na campanha dele como vereador isso não ficou evidente. Como eu disse, ficou uma coisa para falar com todo mundo. E o resultado, como eu disse, não ganhou a eleição. O Zé, ele teve a oportunidade, assim como eu, de trabalhar na gestão do João Felipe, né, do ex-prefeito aqui da minha cidade. Ele assumiu a Secretaria de Esportes e a partir daí ele conseguiu meio que se destacar através da internet, né, criando conteúdo. E aí que ao decorrer, mesmo que sem ter a intenção, ele começou a ter um certo destaque dentro do contexto dele ali, né, da Secretaria de Esportes e com as limitações também, porque, como eu disse, o esporte não é um nicho assim dentro da política que é tão valorizado a ponto de repente, ser um candidato para majoritária, né? Mas ainda assim as pessoas, mesmo que aos poucos, começaram a notar a presença e um posicionamento de liderança nele, né? Isso foi bastante positivo e quando a gente começou a ter essa resposta, a gente começou, de fato, a estruturar um posicionamento um pouco mais alinhado e intencional. O que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que eu não quero dizer com isso? A gente não consegue construir ou inventar a figura de um político. Isso não existe. A gente não consegue sustentar isso. Não dá para criar um personagem. Só que a gente consegue ressaltar o que o político tem de bom ali. E o que, dentro do contexto de vida dele, vai de encontro com o que a população espera. O resultado disso foi que o Zé saiu de uma campanha onde ele não venceu em 2020 para ser o vice-prefeito hoje. Então, antes de se tornar, né, o vice-prefeito, de ser eleito vice-prefeito, teve toda essa movimentação estratégica, e tem que ser assim, para que o nome dele fosse uma possibilidade, uma opção, e de fato acabou sendo. Então o Zé, ele teve uma estratégia para se posicionar, criando conteúdo e criando a presença dele na internet. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que as pessoas não estão interessadas em se movimentar para a política? A gente precisa se colocar no radar delas ali, na visão delas. Então isso foi feito. O Zé conseguiu criar essa presença e consolidar essa presença na internet. Como ele tinha clareza em relação a tudo isso, ele conseguiu se colocar na rua da maneira mais correta possível. Só que isso também foi muito fácil, porque é dele. Como eu disse, não dá pra gente inventar nada e criar um personagem. Ele tem essa facilidade de estar próximo das pessoas, de conversar, de chegar no ambiente e já meio que se adequar ali e construir esse relacionamento com as pessoas. Então isso ficou ainda mais fácil, né? Facilitou. Foi a junção de muita coisa que acabou dando certo. E por que eu tô trazendo o caso do Zé aqui? Porque a gente construiu, né? A gente caminhou junto antes do período eleitoral. E a gente tá falando disso fora do período eleitoral porque a gente tem aí 4 anos pela frente para construir o posicionamento. Eu penso que deu para ter uma visão aí panorâmica, né, de tudo que aconteceu nessa última eleição. Acredito que esse vídeo te abriu a visão, assim, os olhos para o que você precisa se atentar para não cometer esses mesmos erros ou ir na contramão do que tá dando certo e do que tá funcionando. Vamos para a parte prática? A partir de agora eu quero te direcionar e fazer com que você entenda o que você precisa fazer, mas também o que você não precisa fazer para começar a se posicionar de uma maneira mais inteligente, não cometer os mesmos erros ou ir na contramão do que a gente abordou até aqui. A continuação desse vídeo, então, vai estar lá na área de membros, de mentorados. Se você ainda não se aplicou, corre, porque eu não sei até quando isso vai ficar aberto. Então, se você entrar lá no site e tiver ainda aberto as vagas, não deixa para depois. Até porque o custo mensal é muito baixo, vale muito a pena. A gente se encontra aqui no YouTube, novamente na próxima semana. Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo aqui.